Olá, sapatonas, tudo bem com vocês? Sapatão, amiga. E outro dia, conversando com uma amiga, né, ela tava falando o como que ela acha que tudo que vem da Europa é melhor, é mais bem feito, e como tudo na Europa funciona, tudo na estrutura na Europa funciona e tal. E aí eu virei pra ela e falei que é isso porque eles roubaram o mundo inteiro, né, praticamente. Os países europeus foram os países que saíram invadindo os territórios de outros povos, escravizaram pessoas e roubaram tudo que poderiam roubar, mataram. E é por isso que hoje eles conseguem ser um país assim bem estruturado, porque é a base de muito sangue, muito roubo, muito genocídio no geral, né? Então, principalmente aqui no Brasil, né, que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, os povos originários, os povos indígenas foram massacrados e até hoje não têm seus territórios respeitados, né? Não existe uma demarcação de terras indígenas. E eu fico pensando muito nessa questão do eurocêntrico, como que isso passa pelas nossas vidas. Desde a gente achar que o corpo padrão, que é o corpo europeu, o corpo branco é o corpo visto como bonito, e agora o movimento negro vem fazendo esse trabalho de estética, né, de autoestima. Fico pensando muito que o quanto que tá dentro da nossa cultura sempre achar que tudo que é da Europa ou dos Estados Unidos é sempre melhor que aqui, né? Então, assim, desde que eu comecei o mestrado, eu tive contato com um pensamento decolonial, que são outras formas de se pensar a própria construção do conhecimento, a própria história aqui da América Latina, né, que o Brasil faz parte da América Latina. E eu tava lendo outro dia um autor chamado Quijano, né, que ele fala sobre como que surgiu essa questão da gente sempre achar que tudo que é europeu é melhor e tudo mais. Isso vem a partir do momento que os europeus, eles invadiram aqui o Brasil e começaram a escravizar os povos africanos, e a partir daquele momento eles se perceberam como pessoas brancas, que até então eles não se viam como branco. E a partir do momento que eles se definiram como branco, eles colocaram tudo que não era branco, tudo que não era europeu como inferior. Falando assim bem resumidamente sobre o texto do Quijano, que eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler. E aí eles começaram a colocar os povos negros, que eram povos escravizados, e os povos indígenas como inferiores, e essa sociedade foi estruturada em cima dessa ideia de que nós somos inferiores, desde a nossa cultura, o nosso modo de vida, a nossa ancestralidade é inferior, e só a ancestralidade e cultura europeia é superior. Tanto que se você tiver aí algum amigo ou italiano, ou descendente de italiano, ou de francês, de português, eles sempre vão falar que tem uma avó, ou tiveram uma bisavó, ou tiveram uma avó, e que eles têm, sei lá, louça dessa avó guardada, ou eles têm memórias dessa antepassada ou algum antepassado, porque foram os povos que tiveram direitos a manter uma história, são os que dominaram a narrativa, né? E nesse texto do Quijano é bem interessante porque ele fala muito dessa questão, e ele vai lá desde a formação social até hoje em dia o capitalismo. É uma leitura bem legal, né? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, apertar o sininho, comentar, compartilhar, que é importante. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de receita ou de textos também. Vamos pensar juntos sobre essa descolonização do nosso pensamento, do nosso corpo, da nossa vida. Até a próxima e bebam água.